Vamos lá? A gente aproveitar muito esse momento maravilhoso, né? Mais um final de ano. Ó, hoje eu vou estudar com vocês o livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel. Livro lindo, maravilhoso para todos nós. Dá uma olhada aí, ó. Palavras de Vida Eterna. Diante da providência. Anota aí, diante da providência. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Repetindo, Emmanuel começa o texto. Procura te apresentar a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que te envergonhar. Olha o convite de Paulo. A gente tem que viver uma vida de forma que quando a gente se apresenta a Deus, a gente não tem do que se envergonhar. E você? Você se envergonha da forma como você se apresenta a Deus? Ou tá com a consciência tranquila? Olha que chapuletada logo de cara, assim, pra gente pensar, logo de manhã. Vamos lá! Digna de registro a observação do apóstolo Paulo a Timóteo sobre a melhor maneira de se mostrar a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, nosso amigo da gentilidade, cuja fé amadurecer em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça e nem lhe aconselha demandar o excelso encontro alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros, nem lhe traça penitências ou rituais tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente, ó gente, coisa mais linda isso, ó, roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição do trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Isso é lindo demais. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Quer dizer, todo mundo é alcançado pela lei divina. Guarda isso. Guarda isso. Todos nós. Nunca se iluda de que a lei divina só para você vai ser diferente. Não existe isso. Ó, frase clara, ó. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias do que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Ou seja, aprenda a abraçar a lei divina como ela se apresenta a você da melhor forma possível. É o conselho de Emmanuel para nós. E ele termina: atende a cada dia aos deveres que a vida te prescreveu. Leal, permanece leal ao serviço e à paciência. E estejamos convencidos de que a mais alta forma de se apresentar à providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido e que nada tenha do que se envergonhar. Uau, gente, que lindo! Que lindo, ó. Capítulo 132, Diante da Providência. Que lindo. Vamos lá. Nosso querido Emmanuel fala para nós, nas entrelinhas, o seguinte. Para a gente chegar até Deus, de forma alguma, nós precisamos ser perfeitos. Para a gente chegar até Deus, de forma alguma, o apóstolo Paulo sugere que sejamos missionários. De forma alguma, o apóstolo Paulo sugere que eliminemos a fome no mundo, ou acabemos com a violência no planeta, quem dera a gente pudesse fazer isso, né? Ou sugere qualquer outra coisa assim gigantesca do gênero. Não. Paulo fala do básico. Ele fala o seguinte: apresenta-te a Deus com a tua consciência tranquila, para que não tenha do que te envergonhar. Ele fala para Timóteo, né? Timóteo, que foi lá um dos grandes discípulos de Paulo, né? Ajudando na difusão do evangelho primitivo. Ele falou: Timóteo, meu filho, negócio seguinte, Timóteo era novinho ainda. Olha, aprende isso aí, espalha para o povo todo. Deus não está esperando pessoas perfeitas, mas corações de boa vontade. Pessoas que realmente não cruzam os braços para melhorar. Gente, isso é tão profundo, é tão básico e ao mesmo tempo tão profundo, que não tem como não ficar emocionado, sabe? Porque assim, pensa o seguinte, nós aqui na Terra, né, nós aqui no nosso planeta, nós somos levados, né, gente, por muitos desafios. Você concorda? Todos nós, né, passamos assim por muitos desafios aqui no nosso planeta. E é claro que nem sempre é fácil lidar com eles.
Você pode ter certeza que mesmo o maior gigante da alma que já existiu tem seus desafios, né? Pode ser físico, muitas vezes é uma limitação no corpo, o corpo não acompanha, muitas vezes a alma está leve, a alma está feliz, mas o corpo está ali limitado, o corpo não acompanha, às vezes é um desafio, né? Muitas vezes o desafio, quase sempre, é na família. A alma gigantesca pode querer amar, a alma gigantesca pode até ter um recurso lindo para amar, mas não necessariamente a família ou a compreende. Muitas vezes o desafio gigantesco é na sociedade. A alma gigantesca, aos olhos de Deus, quer auxiliar a todo mundo, quer evitar todas as dores, mas infelizmente ela ou ele não pode, porque a sociedade ainda é o conjunto de todos nós. Então, essa alma iluminada é obrigada a ter que ver violência, a ter que ouvir falar de tristeza e angústia. Gente, nós não temos noção do sofrimento que causa numa alma pura ter contato com o planeta Terra com tanta tristeza ainda. Nosso gigantesco Leon Denis, o grande Leon Denis, né? Co-irmão e companheiro de Allan Kardec em inúmeras existências, ele escreveu um livro monumental, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aqui. Tá por aqui, vai ler. Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele fala logo na introdução do problema do ser, da presença dos espíritos iluminados no planeta Terra. Primeiro, o ato de amor desses espíritos em aceitar vir à Terra, ou planetas como a Terra, para nos dar o exemplo. Por que é um ato de amor? A gente acha lindo, ai, fulana de tal é iluminado, ai, iluminado. É lindo para nós, entendeu? Que somos sombra, tendo a oportunidade de ver a luz. Para eles é um baita de um desafio. Quer ver? Imagina só você ser convidado a sair da sua casa, do convívio da sua família, sabe? Agora, imagina, você está na sua casa, tomando seu café quentinho, né? De repente você está agora tranquilo assistindo aqui o Espiritualidade em Seu Lar, indo para o seu trabalho, mas tudo numa boa. Alguém fala para você assim, olha, vou convidar você para você dar testemunho de fé entrando numa prisão de segurança máxima dessas brasileiras complicadas, e você vai ficar lá por 60 anos. Você não vai poder levar a sua família, é sozinho, mas Deus vai te ajudar. E por que eu vou para lá? Porque você vai dar testemunho de como os presos que estão lá, da forma como estão, devem se libertar nas suas consciências. Eu vou ficar quanto tempo? 60 anos, 65 talvez. Com certeza a gente vai estar te auxiliando daqui de fora, o tempo todo te monitorando, mas lá é o seu livre-arbítrio. Entendeu? É a mesma coisa. O planeta Terra é uma prisão gigante para um espírito de alta luminosidade. A gente não faz ideia disso. Nosso egoísmo é muito grande. A gente não tem noção, porque nós estamos muito distante, né, da vibração superior de um espírito nobre, para ter a noção do que é ser um espírito nobre reencarnado na Terra. Então você imagina o rolo, né, essa existência, energia pesada que um Cristo cósmico teve que lidar para poder estar conosco. Então a gente não tem noção de como esses espíritos nobres nos amam. Não tem. Te afirmo, seu menor medo de errar. Não tem. Por que você não tem noção, nem eu temos? Porque a gente precisa ser nobre para entender isso. Com todo respeito, mas eu acho que não tem espírito perfeito assistindo o Evangelho lá, aqui, entendeu? 6:30 da manhã, creio que não. Então, assim, a gente supõe, deduz, né? Eu suponho, deduzo uma coisa ou outra, ouço alguém falar aqui, outra colar, você também. Mas saber? Sabe não, sabe não. Então, quando Emmanuel fala para a gente se esforçar, gente, para fazer o bem, é o mínimo que a gente pode fazer, até em respeito a esses espíritos nobres que vêm para a prisão psicológica, mental, vibracional que ainda é a Terra, saindo da sua luz superior para nos dar o exemplo, pelo menos para nos inspirar. É o mínimo. É o mínimo que a gente pode fazer, o esforço verdadeiro para a gente domar as más tendências. Então vamos tomar cuidado, sabe? Da próxima vez que a gente sentir vontade de usar a língua, a língua bifurcada da cobrinha para falar mal dos outros, né? O chicote que é a nossa língua para ficar criando maledicência, pensa 2 vezes antes de fazer isso. Pensa 2 vezes. Bora pensar 2 vezes antes de buscar o caminho mais fácil, mas que é errado. Um caminho que vai ferir pessoas, um caminho que vai trazer peso para sua consciência, seja no trabalho, na família, seja em qualquer área. Simplesmente que vai trazer um prazer imediato. Vamos pensar 2 vezes, gente, antes de ficar com o bracinho cruzado na preguiça existencial de não querer melhorar.
Não é de ficar deitado no nosso orgulho, de querer brigar para ter razão, sabe? Vamos pensar duas vezes, gente, mas tem tanta luz tentando aqui me inspirar, eu vou ficar assim. Não é? Vamos pensar duas vezes, meus amigos queridos, antes da gente se entregar a tristezas profundas. Né? Aí eu volto na história do Natal e de qualquer outra data. Natal, nesse caso, é desculpa porque é a semana do Natal e é uma data assim profunda, mas isso é para tudo. Vamos pensar duas vezes antes de deixar a energia negativa tomar conta da nossa mente. Deixe não. Você tem que deixar a sua energia boa tomar conta da sua mente. Tem que olhar o copo d'água meio cheio ao invés de meio vazio. Sabe? Tem que educar a mente para ver coisas que a gente não vê. Né? Educar a nossa alma para sentir coisas que a gente não sentiu. Porque senão, meus amigos, a nossa vida vai ficar muito miserável. A mente de miséria, eu falo tanto para vocês, a mente de prosperidade e abundância, a mente de miséria. A mente de miséria é uma mente de escassez. A mente de escassez é aquela mente que tem medo, é uma mente que vibra na tristeza, na agonia, na angústia. Você se sente sem ânimo, sem energia, né? Não é para isso que a gente está aqui. A gente pode até passar por uma prova de saúde, está com um problema grave de saúde. Você pode até passar por uma prova financeira braba. Você pode passar por uma prova, né, na família difícil, por todas as provas possíveis. Mas quando a gente abre a nossa alma para a luz divina entrar através de nós, gente, essa luz ela vai limpando, né? Ela vai limpando a gente, nossa alma pesada, nosso passado complicado, e nos deixando um pouco mais leves. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, no capítulo 5, item 18, tem lá o item o bem e o mal sofrer, que eu já estudei com vocês esse ano aqui. Até para sofrer tem que ter bom senso. Até para passar pelo sofrimento, nós precisamos ter sabedoria. Porque senão a gente desperdiça a oportunidade. Entendeu? E aí nós vamos passando pela vida. Aí a gente passa pela vida, o tempo vai embora. O tempo passou! E aí foi. Pensou, você olha para trás e fala, oh Jesus, passou mais um ano, né? Oh Jesus, passou mais... Eu tô igual. Olha que tristeza. Imagina, você deixar de progredir, você se acomodar e ficar igual. Fique não, meu filho, fique não. A vida, gente, é um grande presente para todos nós, não é? A vida é uma grande bênção para todos nós. É fundamental que a gente saia do nosso imobilismo, da nossa zona de conforto, que a gente faça conscientemente esse caminhar, né? Esse exercício em direção à vida que a gente quer ter, sabe? Esse despertamento. Por isso, repito, para quem chegou agora, nós estamos estudando o capítulo 132 dessa belíssima obra, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Perante a providência divina. Então, a providência divina espera ver com clareza nossa boa vontade. Então, mesmo que algumas coisas que você faça não deem certo, mesmo que os seus projetos nem todos fluam da maneira devida, não fique triste. Tenha certeza absoluta que se você está fazendo o seu máximo, o seu melhor na mente, no coração, no esforço, né? Gente, o mundo maior tá contigo. A intuição não vai falhar, entendeu? O recurso divino não vai falhar. De jeito nenhum. Porque essa é uma promessa, né? Não é uma promessa. E isso faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. E aqui fica uma mensagem para quem está sentindo triste com o Natal, o final do ano. Eu entendo perfeitamente, mas eu prefiro que você pense no Natal e no final do ano como uma oportunidade de você analisar a sua alma, ao invés de fugir de você. As pessoas que muitas vezes ficam tristes em datas, as datas são gatilhos, que mostram, são como espelhos, né? Mostrando para você o que você não cuidou na sua alma ainda. Porque tem gente que vai passar no meio dessas festas, lotado de pessoas, e vai estar na solidão. Então, solidão não é ter ou não ter alguém do seu lado. Você pode estar na solitude, isso te trazer uma profunda sensação de paz e de harmonia, entende? Isso faz uma diferença muito grande, meus amigos, muito grande. Eu me lembro, durante um período na minha vida, não foi longo, mas eu tive alguns anos, né, em que, entre casamentos e tal, em que eu passei, eu nem posso falar sozinho, porque eu nunca me senti sozinho. Eu falo, solidão é um estado de espírito. Você pode se sentir solitário ou não. Eu muitas vezes na vida senti a minha alma me abandonando, entendeu? Em prol de pensamentos que não faziam o menor sentido. Mas nunca senti, Deus me abandonou, a vida não me abandonou. A gente nunca está abandonando.
Você tem, no mínimo, os espíritos amigos. Quantas vezes eu estava sozinho, fisicamente, tá? Mas fiquei muito tempo sozinho, fisicamente, onde eu morava, e por vontade mesmo. Eu abri o evangelho, né? E quem tem um animal do lado, ele não está sozinho mesmo, né? Tinha meus cachorros na época ali ao redor. Eu lembro de um amigo muito querido, que eu gosto demais, ele falava assim: Ricardo, olha as formigas. Eu, pô, que legal olhar a formiga. Olha as formigas, Ricardo. Você não vai se sentir sozinho, você vai ver o caminho de formigas indo para um lado, indo para o outro. Eu achei tão profunda a colocação dele. Esse amigo meu morou num sítio muitos anos também sozinho. E ele sempre foi muito bem resolvido, né? Aí um dia, isso muito tempo atrás, exatamente uns 15 anos atrás, conversando com ele, e ele falou assim: Ricardo, olha, eu aprendi a olhar as formigas. Eu me conectei tanto com as formigas que eu nunca mais me senti sozinho. Eu achava tão lindo o esforço delas, bonitinho, né? A organização para montar o formigueiro, para levar a folhinha, entendeu? Para poder cuidar. É como se eu tivesse bem acompanhado meus amigos. E aí você sabe de quem que eu me lembro? De Chico Xavier. Eu lembro do Chico, quando o Chico, nas madrugadas, muitas vezes frias, de Pedro Leopoldo, estava lá psicografando o livro Paulo Estevão, uma das obras mais estupendas já publicadas na história humana, a belíssima, extraordinária história de Paulo de Tarso e de Estevão, né? Ali nos primórdios do cristianismo. Segundo o próprio Chico, a maior obra que ele recebeu. O próprio Chico reconheceu que Paulo Estevão foi a maior obra que ele recebeu. E o Chico tinha a companhia de um sapo-boi. Veja só você, um sapo-boi. Quem era um amigo do Chico? Era um sapo-boi, né? O Chico trabalhava durante o dia, sabe? Ele ia para casa do Sr. Rômulo Joviano, lógico. O pessoal ia dormir, ia descansar e tal. E o Chico ficava, abre aspas, na solidão noturna. Não tinha nenhum médium de vibração, uma sustentação, uma casa. Não, era um sapo-boi. O sapo ficou com o Chico 8 meses. 8 meses demorou o tempo para que Paulo Estevão fosse psicografado. E assim que terminou, Emmanuel trouxe e o Chico narrou toda aquela pleiade de espíritos nobres que desceram dos áustios celestiais para participar da encenação e dizer ao Chico tudo o que havia acontecido, para que o Chico, como médium, não atrapalhasse, entendeu? Ele não filtrasse, como normalmente os médiums fazem, essas obras belíssimas, ou filtrasse o mínimo possível. Então, 8 meses depois, aqueles personagens se foram. E eles se despediram. E estava lá o sapo-boi, o único ser encarnado. Um sapo gigante, boi, né? Quem conhece o sapo-boi sabe, é um sapo grandão, entendeu? Um sapinho que ficou acompanhando o Chico. Emmanuel, ou espiritualidade, vai saber, guiou o sapo para o sapo ficava. O Chico ia começar a psicografar, o sapo aparecia na hora, gente. Pensa num negócio desse? Na hora. E ficava lá olhando para ele. E 8 meses depois, o Chico agradeceu. E Emmanuel falou: você não vai agradecer o sapo? Então, o Chico agradeceu o sapo por ele ter estado com ele durante 8 meses. Era a companhia dele. O Chico estava lá cansado, com sono, olhava para o sapo olhando para ele. Cara de sapo. O bichinho estava lá olhando para ele. Deu 8 meses, ele agradeceu a companhia do sapo, pediu a Jesus pelo sapo. O sapo virou as costas, foi embora. Nunca mais ele viu o sapo. Olha que história mais linda! Então você não está sozinho, criatura. Sabe, quem ama não está sozinho. Vai buscar uma instituição para você fazer uma visita. Sai do teu buraco. Às vezes a pessoa fica no buraco. Né? Ah, porque a minha vida, não sei o que. Para, não é, a vida não é você. Não é sobre você, é através de você. Nós temos falado muito sobre isso. Lá no Prosperidade Plena, cansei de falar isso. A vida não é você. Sai do seu mundinho, meu filho. A vida é sobre o que acontece através de você. A vida não é sobre o Ricardo. Parece. A vida é sobre o que acontece através do Ricardo. A luz divina flui através de nós com todas as nossas deficiências. Entendeu? Então, abra a tua cabeça. Garanto para você que tem orfanato querendo visita, que tem morador de rua querendo visita, na sua paróquia tem, com certeza, projetos para ajudar. Na sua casa espírita, tem muitos lugares que vão fazer entregas agora. Entende? Tem pessoas que estão em hospitais precisando de visita. Não é possível. Garanto que se vocês fizerem um esforcinho, você vai sair da sua bolha aí de tristeza que é inútil, que ela não resolve nada, só vai te consumindo, não resolve nada, e você vai se conectar com a bolha de luz, de caridade, de generosidade, entendeu? De consciência de que você é muito mais do que a sua dificuldade atual. Lembre-se, olha o texto de Emmanuel que a gente acabou de estudar. O Senhor da vida espera de nós nosso esforço. Ele não está esperando pessoas perfeitas, mas que a gente faça o melhor possível para estar em paz. Eita, meus amigos, profundo, gente. Muito profundo, como sempre, os estudos aqui do nosso Bom Dia Prosperidade. Não é?